Boa tarde a todos e a todas os nossos internautas, os nossos seguidores. Eu, professora Anair, estou hoje aqui com uma amiga querida, bióloga, mas que tem um trabalho muito grande com a questão da moradia, Maura Augusta. Muito obrigado, Maura, por você estar aqui conosco, discutindo a São Paulo que podemos ter, porque nós merecemos uma São Paulo melhor. Nesse sentido, pensando na São Paulo com todas as suas complexidades, e uma delas é a questão da moradia, hoje Maura vai dar algumas sugestões, algumas ideias, vai trazer um pouco da sua experiência nesse campo, auxiliando a mim, professora Anair Novaes, nessa empreitada nova que eu resolvi me envolver, digamos assim. Maura, é com você. Boa tarde. Boa tarde, professora Anair. Boa tarde a todos os internautas que estejam nos assistindo. Boa tarde ao Cauã, que está aí com você. É um prazer assim, imenso estar fazendo essa live com você. Para mim é uma honra, tá, estar nesse momento contigo e espero que todos que estão presentes também gostem do nosso bate-papo de hoje. Perfeito. Maura, eu tenho, como eu disse, né, a moradia é um direito de todos. Porém, o que a gente percebe é que, embora seja um direito, nem todas as pessoas têm o seu lar, digamos assim, né? E que eu digo o seu lar dentro de uma casa, com toda a estrutura. A gente tem percebido uma grande incidência de pessoas que estão com suas famílias na rua, principalmente nesse momento de pandemia. Esse parece que foi um boom muito negativo que foi dado. Qual é o seu olhar e a sua perspectiva sobre isso? Anair, a gente tem acompanhado essa questão junto até com outras entidades. Eu esqueci de falar, mas eu estou na presidência da FACESP, que é a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, e uma entidade que tem como base de luta as políticas públicas. E aí tem um tripé dentro da FACESP, que é o direito à cidade e à moradia. E os outros, questão da educação, do meio ambiente, emprego e renda, enfim, são todas as políticas públicas que nós trabalhamos. E aí nós passamos a ver que a moradia é a principal política pública que deveria estar disponível para a população de baixa renda. E isso, na cidade de São Paulo, se tornou uma coisa muito distante do sonho das pessoas. A pandemia descortinou, assim, uma realidade que talvez nem todo mundo tivesse o conhecimento dela, que é essa questão moradia e saúde. Sem moradia não se tem saúde. Sem moradia é difícil conseguir um emprego. Sem moradia é difícil as crianças irem para a escola por não terem um endereço. Então, a moradia é, para nós, a principal política pública na qual o governo deveria investir mais, pensando não no mercado, mas pensando em pessoas. Né? E a gente percebe que o governo, principalmente na cidade de São Paulo, nunca teve uma política que pensasse a moradia para as pessoas das periferias, para as pessoas, principalmente negros e negras, que são a maioria hoje nas favelas. Né? Não existe esse olhar. Quem pode, compra. Quem não pode, ou fica na rua ou está nas favelas. Então, essa é uma realidade muito triste. Né? O déficit habitacional de São Paulo é imenso. Nós já perdemos a conta e o governo também. Né? Então, eu acho que esse é um momento em que a gente precisa trazer esse debate da moradia para a ordem do dia. Porque se nós demorarmos para
conseguir vencermos a pandemia, mais gente vai estar nas ruas, né? A São Paulo nossa vai virar a São Paulo do povo na rua, né? Porque não tem moradia. E é interessante, Anaí, que a gente fala não tem moradia, mas não é para quem precisa. É a moradia da especulação imobiliária. Então, essa é a nossa realidade hoje. Quando você fala dessa especulação imobiliária, eu moro aqui na Zona Leste, eu moro aqui na Penha, e eu ando pelos arredores, né, dentro de todas as precauções que a gente tem que tomar, máscara, Sim, luva, sim. né, por conta desse bendito Covid que está aí, e o que eu tenho visto de casas pequenas, médias, fechadas, né? E assim, com a plaquinha de aluga-se, e ao mesmo tempo um grande índice de famílias, né, inteiras na rua, chega a ser um despropósito, né? Você ter um imóvel, mas esse imóvel permanecer fechado e as pessoas na rua. Sim, isso é uma catástrofe, na verdade, né? O despropósito, assim, muito grande, né? E as pessoas, elas olham para essas placas, aluga-se, 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 elas até tentam alugar uma casa que seja possível, mas o dinheiro não dá para pagar o aluguel. O aluguel se tornou uma coisa muito distante da realidade de quem ganha salário mínimo. E nós sabemos que a maioria das nossas famílias ganha no máximo 3 salários mínimos. Né? No máximo, né? As famílias que estão nas periferias é de 1 salário mínimo a 3, e ainda assim é difícil ter alguém que ganhe 3. Né? E quando você fala dessas casas pequenas, fechadas, tem muito na cidade de São Paulo. Além de casas, nós temos prédios inteiros vazios, né? Que está lá simplesmente para especulação imobiliária. E as famílias, muitas vezes, tentam ocupar. O que nós fazemos é ocupar mesmo. Aquilo que não está cumprindo função social é preciso ser ocupado, é preciso que o governo dê uma destinação. Então, muitas vezes, os movimentos lutam para que isso aconteça através de ocupações. Então, eu sou muito. Me impacta muito negativamente ver a quantidade de pessoas que estão indo para as ruas nesse momento de pandemia, porque não conseguiram pagar mais o aluguel. Você vê, em apenas 6 meses, a vida das pessoas mudaram assim de um jeito que quem tinha renda, não, hoje não tem mais, estão dependendo de cestas básicas, o dinheiro para pagar o aluguel não dá mais, e as pessoas estão comprando uma barraca e morando na rua. Então, isso está aumentando muito. Então, eu penso que essa nossa live hoje, acho que ela vem assim muito a calhar com o que nós estamos pensando, e essa sua pré-candidatura, com certeza, vai poder ajudar a gente a fazer com que as pessoas possam sonhar e realizar, conquistar. Né? Porque sonhar, a gente sonha a vida inteira, né, professora Anair? A Com gente sonha certeza, com a vida certeza. toda, mas o sonho da casa própria, às vezes, ele está muito distante das pessoas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, Maura. Por mais que esteja distante o sonho da casa própria, e você diz que você é a favor das ocupações, dentro de toda a sua experiência, né, que não é pouca, dentro de todo o seu olhar, que também não é pouco, se nós tivéssemos uma política pública de habitação adequada para a população mais vulnerável, e quando eu digo a população mais vulnerável, eu digo da classe C, D, E. Será que nós não conseguiríamos atender, mesmo que de uma maneira. Fazer acordos, por exemplo, a gente sabe que tem muitos imóveis na cidade de São Paulo, por exemplo, que o bisavô morreu,
o avô não quis, o pai não quer e o neto muito menos. E que ficam fechados por anos, eu não digo por dias, por anos, por décadas, Sim. né? E que automaticamente tem uma dívida muito grande com a questão dos impostos e tudo mais. Será que se nós pensássemos algo nesse sentido, não seria uma possível solução? É essa a possível solução, tá? Mas é necessário, professora Anair, políticos comprometidos com a causa, né? A Câmara Municipal de São Paulo, ela não tem esse compromisso com a causa da moradia para as pessoas que mais precisam. São poucos os parlamentares, né, que estão nesse campo, que lutam por isso. E quando é a minoria, ganha-se a maioria, né? Então, como nós temos uma minoria de parlamentares que pensam dessa forma, né, então a gente não consegue avançar nessas políticas. Muda-se o partido ou muda-se o parlamentar, mas as políticas é de acordo com aquilo que o governo quer e não com o que o povo quer, né? Que eu acho que é um erro. Acho que pode mudar partido, pode mudar parlamentar, mas a política de habitação ela precisa ser uma política de Estado e não de partido ou de governo. Ela precisa ser do Estado para garantir o bem viver e a qualidade de vida para as famílias mais vulneráveis. Entendi. E quando você fala de um parlamentar comprometido, na sua concepção, a questão da moradia, ela tinha que ser uma política de Estado, não é, Maura? Exatamente, exatamente. E ser permanente. Até porque as pessoas casam, têm filhos, os filhos casam, né? Então, ela precisa ser permanente, porque sempre vai ter alguém que vai casar e que vai precisar de uma moradia. Né? A gente vê hoje os jovens estão tendo filhos muito cedo, né? E vira assim está dando continuidade a essa questão que o pai e a mãe não teve uma moradia, os filhos que estão vindo também não terão, os netos menos ainda, porque não existe política de Estado para aquisição habitacional. E é interessante que isso está na nossa Constituição, né? A Constituição, no artigo 5º, se não me falha a memória, deixa muito claro essa questão, que a habitação é um direito de todas as pessoas. Né? O direito à cidade, né, é de todas as pessoas. E, no entanto, esse artigo da Constituição, assim como muitos outros, ainda não foram cumpridos. E já existe um pensamento aí para se mudar a Constituição. Né? Se isso acontecer, os direitos do povo vão estar mais distante ainda de serem conquistados. Então, precisamos de uma política de Estado onde nós tenhamos vereadores envolvidos com a causa do povo, para que a gente possa atender a maioria, pelo menos. A gente sabe que é impossível, em 4 anos, atender essa demanda. O problema é que, se não começar algum dia, nunca vai chegar. Né? Exatamente. E nessa perspectiva, nós temos uma população muito vulnerável, né, com a questão da moradia, mas também a gente tem a questão dos indígenas, né, que também vivem Sim, numa situação de calamidade pública, não é, Maura? é verdade. A gente tem discutido muito com alguns indígenas aqui da capital e todos eles falam a mesma coisa. Aliás, eu ouvi hoje uma notícia que o número de indígenas contaminados com a Covid-19 é muito alto, né? E com mortes, inclusive. Então, a gente tem aí essa questão, esses recortes, né? E é a questão dos indígenas, a questão da população LGBT, que muitas vezes também não tem para onde ir, às vezes os pais não querem em casa, acabam indo para albergue, para algum lugar assim, né? Mas eu acho que o mais chocante
é a questão indígena ainda. Apesar da nossa questão enquanto mulher, enquanto negra, eu vejo a nossa situação gravíssima, tanto quanto a da população indígena. É muito difícil conquistar os nossos direitos. Mas a gente tem que lutar, também tem isso. É preciso lutar, né? O povo precisa aprender, né? E a gente fala isso com muita tranquilidade, que tudo na nossa vida é com lutas, né? Nunca que nós vamos chegar a alcançar alguma conquista se não estivermos na luta. Porque nós temos uma cidade extremamente desigual, né? Em que cada governo que entra torna-se essa cidade mais desigual ainda, né? Então, é preciso que a população se conscientize que conquistar direitos é com luta, não é dentro de casa, é preciso lutar. Com certeza, com certeza. E é uma luta constante, né, Maura? Porque Sim. eu estava fazendo uma pesquisa e a questão da moradia é um problema desde o início do século, né? Quando a gente pensa desde 1940, a questão da moradia ela é algo que vem sendo pautado, mas ao mesmo tempo com, com poucas com poucas chances de vingar, como você diz, né? Não é porque assim, quando a gente pensa na especulação imobiliária, é pouca gente ganhando muito dinheiro, né? Com muita gente fora não tendo esse espaço para chamar de lar, né? Sim, exatamente. E nesse quesito, é assim, tem gente que não precisa ter a moradia no nome dela. Ela pode ter um aluguel social. Se o governo se preocupasse, né, em construir para alocar mais barato para essas famílias e ir passando num valor menor, nós nunca teríamos problema com habitação, porque terras, na verdade, ainda temos, né? São Paulo ainda tem muita terra, mas tudo que se constrói é para venda e não para atender a demanda social, né? Que é um erro gravíssimo. Eu gostei dessa ideia do aluguel social. Como seria isso, Maura? Então, a gente vem discutindo essa questão, e ainda ontem de manhã, porque a FACESP é uma entidade filiada à CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. E nós temos a CONAN também representa algumas entidades internacionais. Né? E ontem a gente discutiu pela manhã um pouco dessa questão da moradia, né? Mas com foco também nessa questão do aluguel social. Se a pessoa não quer ter uma moradia no nome dela, que às vezes é uma pessoa sozinha, é um casal de idoso, né? Então, hoje não se financia mais habitação para quem tem mais de 60 anos, né? As pessoas com mais de 60 anos esqueçam que não vão conseguir comprar casa pelo mercado, a não ser que o governo atenda essas famílias. Então, nesse caso, essas famílias que já são sozinhos poderiam locar o aluguel social, o imóvel é do governo, né? A pessoa aloca e se ela morre ou fica um sozinho, fica lá também até que, né? Que é o destino de todo mundo, né? Então, se não tem família, não tem ninguém, vai para um aluguel social, onde você paga um valor mais barato, né? E a casa é do governo. Não precisou mais, se for uma pessoa que pode melhorar de vida, não precisou mais, devolve para o governo para que outra pessoa passe a utilizar esse imóvel enquanto precisar. Né? E é interessante que essa é uma política que já existe em outros países. Né? Alguns países do mundo têm aluguel social. Enquanto você precisa, você vai ficar naquele imóvel do governo pagando um valor que caiba no bolso. A hora que melhora de vida, você vai para uma casa sua. E assim, por exemplo, eu achei essa ideia fantástica. Sim. Verdade. Eu achei essa ideia maravilhosa. E, e como que a pessoa faz, ou as pessoas, ou a família, faz para conseguir esse aluguel? Quais são os caminhos? É o governo que estrutura? A gente trabalha com
com uma faixa etária determinada e com uma renda? Como é que é? Então, esse é um programa que a gente vem colocando para o governo, tanto no estado quanto na cidade de São Paulo, como a melhor forma para atender as famílias. Que seria, as famílias se cadastram, no caso, nos órgãos de governo, ou uma entidade que seja de luta por moradia, cadastra todas as famílias e leva a demanda para os CRAS, né? O CRAS está muito distante nessa questão habitacional, então é preciso trabalhar junto com os movimentos, governo e sociedade civil. Né? E aí, cadastrando essas famílias, o governo vai saber a renda de cada um, porque ela está cadastrada. Então, ali seleciona primeiro aquelas que têm a menor renda e vai indo, né, até conseguir atender o maior número. E seria muito bom, porque, inclusive, Anaís, nós falamos aqui dos indígenas, mas nós temos uma população em situação de rua muito grande, aumentando muito, e que muitos falam, não, eu quero uma casa, eu não quero ir para albergue, eu quero ter o meu cantinho onde eu possa fazer a minha comida, mas se eu não tenho uma casa, eu prefiro ficar na rua. Né? Então, quando você vai hoje no centro de São Paulo, centro velho de São Paulo, o que tem de gente na rua aumentou assim em número muito alto. Né? E o aluguel social seria a saída também para a população em situação de rua, né? E para todas as famílias que não possam ter condições de pagar um aluguel. Você imagina, em tempos de pandemia, uma família onde tem 7 crianças, pai e mãe, como fazer prevenção à Covid-19? Não tem, não tem. Por isso as pessoas estão morrendo, porque elas não tiveram políticas públicas para se protegerem. Nossa, Maura, eu estou aqui assim, estarrecida com essa ideia, porque eu tinha uma outra concepção, confesso para você. Assim, eu penso que, como eu acredito numa sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, né? E eu acredito que a gente tenha que ter uma política mais equânime, né? Dar para quem precisa mais, Sim, né? E atender sim, mais quem precisa mais. Eu acredito nisso, né? Eu aposto nisso. sim. Independente da crença, independente da questão racial, da questão de gênero. E você tocou numa situação, dois pontos que eu também acho muito crucial. A população GLBTQI+, né, que é uma Uhum. população também totalmente marginalizada, invisibilizada, e principalmente quando esses são postos para fora das suas residências, né? Porque a família tem vergonha, não aceita e tá, e tá, e tá. Nesse aluguel social, a gente pode atrelar, é uma pergunta, tá? A gente pode atrelar algumas questões que elas são intrínsecas, tipo a questão GLBT, a questão GLBTQI+, juntamente com a questão de gênero, com a questão de raça? Dá Poderia para sim, fazer esse cruzamento? dá para fazer sim. Para você ter uma ideia, nós tivemos aí na gestão do presidente Lula e presidenta Dilma, nós tivemos o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Né? O programa nasceu em 2009, que era somente Minha Casa Minha Vida, foi lançado pelo presidente Lula, com o objetivo de gerar emprego. Não era também para pensar nas populações mais vulneráveis, era para gerar emprego. Ótimo, né? Foi excelente. A luta dos movimentos naquele momento, lá em 2009, 2010, foi para que o governo pensasse nessas famílias mais vulneráveis. E aí, então, criou-se o Minha Casa Minha Vida via entidade, onde a entidade faz a organização do movimento, cadastra todas as famílias no CRAS, nos sites de governo, enfim. E essas famílias, elas seriam contempladas por unidades habitacionais que a própria entidade, né, poderia estar gerindo através de apoio do governo federal. E quando a gente fazia esse cadastro, lá tem uma opção para pessoas
LGBTQI+, negros, indígenas, tinha um percentual, idosos, tem um percentual das moradias destinado para essas pessoas. Né? E esse programa acabou. Quando acabou o programa, nós ficamos órfãos de habitação. Né? Hoje o governo federal fala que vai melhorar o programa, mas a gente sabe que nesse governo federal e até mesmo no governo do estado de São Paulo e do município, não existe esse interesse, porque nós fazemos parte do Conselho de Habitação, tanto no estado quanto no município, e fica só em promessas. Né? É muita promessa e pouca concretude, não se concretiza aquilo que é discutido nos movimentos de moradia. Então, uma Câmara Municipal forte para cobrar isso do governo e fazer com que essas pessoas sejam atendidas. Os mutirões funciona? É real? É de verdade? Porque tem muita gente que fala que tem medo dos mutirões, né? E também é um outro questionamento que me fizeram uma vez. Que, por exemplo, tem gente que faz parte dos mutirões, vai pagando, e aí consegue construir. Mas tem gente que faz parte de mutirão, aí quando chega na hora H, tá meio enrolado. Como funciona? Os mutirões ou autogestão, como a gente costuma também dizer, eles nasceram no governo Erundina. Né? E foi um projeto muito bom, porque a gente conseguia a área, o terreno, né, comprado pela própria prefeitura, e as famílias construíam, fazia-se um mutirão de fim de semana. Né? Sábado e domingo as famílias iam para lá. Aliás, nós temos assim mutirões construídos por mulheres, né, a autogestão, que são lindíssimos, um trabalho maravilhoso. Né? E algumas famílias, os movimentos têm regras, né? Só que algumas pessoas, elas começam e quando elas veem que está demorando, porque nada cai do céu da noite para o dia, né, Anaí? Sim. E quando elas veem que está demorando, muitas desistem. Aí quando veem que está saindo, aí elas querem voltar. Só que a regra é, a família ficou até o final, ela tem preferência. Aquela que saiu, ela tem que agora entrar numa outra construção. E é necessário que ela cumpra as regras do movimento. Se é para trabalhar de sábado e de domingo, então quem vai no sábado, quem vai no domingo? Não pode faltar, tem que ir. Eu, particularmente, Anaís, eu gosto do programa, mas não gosto dessa exigência das pessoas terem que trabalhar nesse sentido para ter a sua moradia. Por quê? A pessoa, às vezes, trabalha a semana inteira, sábado e domingo é o dia que ela tem para cuidar da casa, cuidar do filho, principalmente as mulheres, né? Nós temos tarefas demais. E o número de mães que são provedoras, principalmente em São Paulo, é muito alto. Então, você imagina, uma mulher que é pai e mãe, aí de segunda a sexta ela trabalha, no sábado ou no domingo ela tem que ir para o mutirão. Você imagina o cansaço que é para essa mulher. Então, por mais que seja um programa que eu goste dele, mas eu desgosto quando trata dessa parte da mulher ter que estar lá trabalhando no sábado ou no domingo. Mas nós temos alguns na cidade de São Paulo que deram muito certo, mas aí quando você fala dessa questão, quando algumas não são atendidas, muitas vezes é por isso, porque deixaram de cumprir alguma regra. Porque, assim, tem algumas pessoas que fala que eu já cheguei a ouvir o seguinte comentário: só pegaram o meu dinheiro, porque a minha casa realmente eu não consegui. Eu não vou ficar trabalhando para ninguém. Mas, quer dizer, na verdade, não é trabalhar para ninguém, né? É trabalhar para você ter a Sim, sua casa, né? sim, claro. Ter o seu lar, enfim. E uma outra questão que eu também já ouvi é que em alguns mutirões, quando você não vai, você pode pagar alguém para esse alguém te cobrir. Mas nem sempre esse alguém que você pagou para quem deveria receber. Isso também acontece, Maura?
Acontece, sim, acontece. A pessoa tem que ter compromisso, né? E tem que ter ética. Muitas vezes, principalmente nós, mulheres, volta a questão das mulheres, né? Não pode ir para a obra e paga alguém para estar indo no lugar dela, e a pessoa acaba não indo, mas já pegou o dinheirinho suado dela, e muitas vezes acaba não indo mesmo. Então, isso acontece. Não é tanto assim, né, uma quantidade absurda de casos, não. Mas um caso que aconteça já é para a gente ficar alerta. Poxa, se aconteceu um, pode ter mais, né? Então, o movimento já tem que ver o que está acontecendo, né? Mas acontece sim. E o CDHU, Maura, essa questão desse desgoverno querer a privatização, né, de tantas estatais, de tantas autarquias, entre elas o CDHU. Como fica? Então, nós estamos já fazendo algumas lutas contra essa medida de governo, né? Não só para o CDHU, mas todas as outras empresas estatais ou autarquias que o governo está falando em privatizar. Você sabe que o governo começou com essa história das PPPs, né, que são as parcerias público-privadas, lá atrás, acho que há uns 7 anos atrás, e a gente já falava isso, que as PPPs não iam ajudar a população vulnerável, porque as exigências documentais e até mesmo financeiras são muito grandes. Eu conheço pessoas que nós inscrevemos numa PPP, né? E quando a pessoa foi lá foi chamada, inclusive, e foi sorteada, mas quando ela chega para levar a documentação e na esperança de que ia conseguir a sua casa, a renda não dava para pagar. E muitas vezes é por causa de pouca coisa. Faltou, assim, tipo, R$ 5 para completar a renda. E aí a pessoa não entra, porque a renda é X. A documentação é X, não pode ter dívida com ninguém. Né? Nós estamos vivendo num país onde as pessoas estão endividadas. Então, Muito. pelas PPPs não se conseguiria. E aí, nesse caso, se o governo realmente acabar com a CDHU, aí é que nós não vamos ter mesmo moradia para todo mundo, porque a CDHU é a nossa mãe, né? É a mãe do povo que necessita, embora não funcione direito. Mas, se tiver uma gestão boa, que realmente pense no social, ela seria, assim, o nosso braço direito, esquerdo. Você acha, Maura, que nas políticas públicas, de um modo geral, o que falta é, além da predisposição política, a falta de monitoramento, isso prejudica o andamento e as realizações das políticas públicas? Prejudica em muito, sim. Eu costumo dizer, e isso é real, né? Muita gente não sabe, mas qual é o papel do vereador? Não é lá na base, em loco, no território, né? Então, quem é que tem que fiscalizar? É o nosso vereador, aquele que nós elegemos. Cabe a ele ir para as bases, né? E ver como que o povo está vivendo, o que deu certo, o que não deu. E aí, se alguma coisa está errado, aí chamar uma fiscalização, né? Mas hoje a gente vê que o vereador esqueceu que o papel dele é na base, né? Então, a gente precisa retomar uma nova Câmara de Vereadores, vereadoras, né, que saia de trás das mesas, que ande, como você disse, que ande a periferia, que não tenha medo do povo, porque hoje a maioria que está dentro da Câmara parece que só conhece o povo na hora de pedir o voto. Depois que ganha, ele volta depois de 2 ou 4 anos, novamente pedindo voto. E isso nós temos falado muito nas reuniões de moradores, a gente fala, gente, o vereador te pediu voto, deu aquelas migalhas para você, pegue as migalhas, mas não vote nele, porque ele vai voltar depois de 2 anos ou 4 anos pedindo novamente, te dando novamente uma migalha. Né? É porque eu tenho costumado dizer que o voto ele é um cheque em branco, né, que você Exatamente. outorga para alguém, e esse alguém
faz o que bem quiser com esse voto. Porque, Sim. ou melhor, com esse cheque em branco. E que muitas pessoas, a velha política, vem com a política da sedução, né? Eu vejo que a Maura precisa, eu sei que a Maura está com uma pessoa enferma, então eu vou e vou ceder uma cadeira de rodas para a Maura. Mas eu não vou proporcionar para a Maura que essa pessoa idosa com quem ela cuida ou com quem ela mora tenha uma boa saúde. Eu não vou me preocupar com aquele equipamento de saúde perto da casa da Maura, mas eu vou dar a cadeira de roda. Então a Maura tem um compromisso comigo. E eu tenho dito que não, né? Independente da cadeira de rodas, independente da cesta básica, independente da dentadura, da bengala ou qualquer outra coisa que seja ou que o valha, né? A gente precisa de uma ação concreta, uma ação pontual, né? Não é paliativo, eu vou te dar aqui, mas se você tiver um bom hospital, né, um lugar que vá te atender, não por aquele ano, não por aquele mês, mas para sempre, isso é um bom político. Se preocupa em fazer, mas não fazer no período da eleição, que venha fazendo antes, né? Sim, sim. É o fazer permanente, né? Cumprir o seu dever permanentemente. O povo não precisa de uma cadeira de rodas hoje. O povo pode vir a precisar outras vezes. Né? A gente não está livre de cair, quebrar uma perna e precisar de uma cadeira de rodas. Mas aí, nesse momento, o que alguns parlamentares fazem? Ele dá a cadeira de roda e depois ele volta para pedir o voto. E as pessoas, infelizmente, são tão leigas que elas acham que ela tem compromisso com esse parlamentar porque ele deu uma cadeira de roda. Porque, como você diz, deu uma bengala, uma cesta básica, etc. Nós estamos distribuindo cestas básicas até sábado, distribuímos cestas básicas, até hoje. Hoje de manhã ainda teve distribuição. Mas a gente deixa muito claro para as pessoas, a cesta básica é um dever nosso distribuir. Tá? O voto a gente vai ver depois. Né? Mas a cesta básica todo mundo precisa comer. E não fazer essa troca. Né? Não é troca, é o direito das pessoas. Exatamente, porque assim, eu tenho visto, né, e é uma coisa que tem me causado muita indignação, mas muita indignação. Nós sempre criticamos a velha política, né? Aquilo que você acabou de dizer, das pessoas virem no período pré-eleitoral, né, fazer aquela parafernália toda. Você ficou 3 anos, 11 meses, né, e 29 dias com uma rua sem asfaltar. Aí, nos 45 minutos do segundo tempo, passa-se uma camada de piche na rua, beleza, né? Como se aqueles 3 anos, 11 meses e 29 dias não tivesse sofrimento. Então, a gente tem que acordar, a gente tem que fazer o nosso povo acordar, entendeu? O voto, ele é muito, muito precioso. E ele define... eu não gosto de política. Ok, mas essa política vai definir a tua vida na moradia, na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico, na cultura, enfim. Ela vai desenvolver, ela está ligada a você 24 horas por dia. Sim. Inclusive, nas reuniões de moradia, a gente faz análise de conjuntura no início de cada reunião de moradia. Né? E a gente fala muito isso para as pessoas. Nós fazemos política até na hora de comprar o arroz e feijão, que é a política alimentar que tem que ter. Né? E se não tiver um governo responsável, os preços da alimentação também vão subir e as pessoas não vão conseguir comprar. Então, não adianta falar, eu não gosto de política, eu não falo de política. É necessário falar de política. Né? O nosso povo precisa se engajar mais na boa política. É claro que tem uma política aí que não nos representa, mas é preciso escolher melhor,
é preciso parar de catar o papel do chão, né? Porque ainda na eleição passada a gente viu muita gente catando o papelzinho do chão e votando em qualquer um. Não, minha gente, nós não podemos fazer isso. Nós estamos dando a quem a gente não quer que ganhe o direito de ganhar e permanecer lá para sempre. É o Porque a nosso pessoa. cheque em branco, né, Maura? Sim, sim, é o famoso, exatamente. Então, a educação é a nossa principal arma, né? A democracia, ela se faz, você é professora, eu fico muito feliz por estar falando com uma professora pré-candidata, e com certeza, né, você tem falado em muito isso, porque é na sala de aula que a gente forma consciência, né? Se não tivermos consciência política e não tivermos a consciência dos nossos direitos e deveres, nós nunca vamos sair dessa marginalidade que a gente passa, né? Porque para alguns políticos, ele prefere o povo ignorante, né? Meu pai Sim, sempre falava isso, meu pai já falava isso para a gente. Para alguns políticos, quanto mais o povo souber, quanto menos o povo souber, melhor para eles. Porque se o povo souber muito, vai cobrar, vai criticar. Então, para alguns políticos, é importante que o povo não tenha conhecimento. E nós exatamente. pensamos o Porque contrário. o poder de manipulação, eu falo que educação é a porta para a transformação. E tudo É, aquilo que você transforma, você adquire poder. E poder é mudança, né? Porque sim, quando você é consciente daquilo que você acredita, né? Quando você é consciente das suas ideologias, né? Quando você tem convicção e não é com base no eu acho, porque eu costumo dizer que tudo que a gente acha, a gente perde. Você sim, tem sim, que ter conhecimento, né? Pautar a mudança no conhecimento. E não é um conhecimento qualquer, né? É um conhecimento estudado, é um conhecimento adquirido e que você vai ver que isso é possível. E eu me pergunto muitas vezes, né? Porque as pessoas acabam se contentando. Eu falo que algumas pessoas têm complexo de pombo, né? Porque gosta de migalhas. Eu falo que eu uhum, gosto do filão inteiro, migalhas não. A gente tem que lutar, né? E a gente tem que sim, estimular sim, as pessoas a querer um filão inteiro claro, e a escolher o filão, porque também não é qualquer filão, porque sim, tem essa famosa mentira, né, que passa o melzinho que passa na boca, e isso não é legal. E nós temos um dever político e um dever moral e ético de conscientizar as pessoas. Né? sim, sim. É dever de toda uma sociedade democrática, né? Ajudar o seu próximo, seja os professores na escola, nós que estamos no hospital no dia a dia, nós temos que ajudar a pessoa a fazer prevenção, a cuidar da saúde dela. Ou seja, a educação, ela é em todas as áreas, né? O ser humano precisa ser educado para tudo. Eu brinco muito na reunião de moradia e falo, até para ter um emprego é preciso ter educação. Educação no se vestir, educação na hora de conversar, educação na hora de responder a qualquer questão, porque sem educação a gente não terá transformação, né? Então, e falo do pessoal da moradia, para ter uma moradia tem que ter educação. E você tem que pesquisar, saber como que você vai poder ter essa moradia, você tem que se educar para conquistar, né? Sem isso, a gente não conquista, não chega a lugar nenhum. Perfeito. Maura, eu gostaria que você apontasse para nós algumas propostas. E aí, eu estou com a canetinha na mão, já fazendo as anotações, né? Para que a gente possa ter a São Paulo que merecemos, né? Para que a gente possa ter uma São Paulo mais justa, mais igualitária, mais humana, mais equânime, né? Mais solidária. O que é preciso com o olhar na moradia? Quais seriam as suas
sugestões. Eu já anotei aqui do aluguel social. Isso é algo que tá. eu vou. Vai ficar guardado na caixinha. Tá. Então, além do aluguel social, eu tenho uma coisa que eu falo muito, né? Quando a nossa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, era exatamente porque era o governo e o povo, né? E o povo não está no poder com o governo. O povo continua à margem. Então, o que eu acho que é importante? Os conselhos funcionarem. Nós temos conselhos de habitação no município e no estado, nós temos conselhos de saúde. Graças a Deus, esse funciona não tão bem quanto a gente gostaria, mas é um bom conselho. Conselho de meio ambiente, né? Conselho dos idosos. Então, é a participação popular. Eu acho que todas as nossas conquistas podem vir se o povo participar mais, se o povo souber votar e cobrar de quem votou. Né? Existe assim, uma coisa que eu acho que é falta de conhecimento. O povo acha que basta cobrar do prefeito. Não, não basta cobrar do prefeito, é preciso começar a cobrar dos vereadores. Né? Mas o povo fica muito no executivo, né? E esquece que antes de chegar no prefeito tem que ter os vereadores para aprovar. Então, eu penso que a principal bandeira de luta que qualquer parlamentar deveria ter é chamar o povo para discutir as políticas públicas. E quando eu falo chamar o povo, é o povo organizado, através das entidades. Governar com o povo organizado dentro das entidades. Tá? E aí sim, ter bons conselhos, né? São esses que eu citei, porque é ouvindo o povo que nós vamos saber o que o povo precisa. Sem ouvi-los, não vai resolver muito o nosso problema. E eu acredito muito nesse ano eleitoral, com gente nova chegando, né? Muita gente, isso é muito bom, é maravilhoso. Você vê que as mulheres estão mais engajadas na política, né? Que faltou isso lá atrás. Eu sempre falo, equilíbrio, né? E se nós somos o equilíbrio, então nós devemos estar no poder, né? Sumiu a sua Desculpe, voz. desculpe, é alguém me ligando. Desculpe, eu já desliguei. Então, o povo no poder é aquele povo consciente que sabe que precisa se organizar para ajudar. Nenhum governo vem até o povo, né? É muito difícil você falar, olha, vamos lá fazer uma reunião na comunidade, é difícil, mas o povo tem que estar junto com o parlamentar, seja lá nas sessões do parlamento, para ver o que esse parlamentar está aprovando. São leis que interessam para nós ou não? Para quem interessam essas leis? Né? Então, isso acho que é a principal forma de governar, é ter o povo junto. Né? É uma Povo unido. participação popular. Gostei, Sim, gostei. Olha, então eu acho que eu estou no caminho certo, viu? com certeza, não tenho dúvida. Quando você me convidou para essa live, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, se ela está me convidando, é sinal que ela quer trabalhar com o povo, né? Então, isso me deixou muito feliz, muito mesmo. Eu já tive outros convites, mas nem todos dá para a gente atender, até porque eu tenho uma vida muito atribulada de trabalho, de movimentos, de reuniões, etc. Mas eu falei, essa eu não posso deixar de estar com a Nair, porque é para falar de uma coisa que eu amo, que é a luta por moradia e o direito da população de conquistar essa moradia. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu penso porque assim é, eu tive uma experiência muito legal na gestão da Marta em 2003, quando Sim, foi criado o AP Criança, né? O Orçamento Participativo Criança. E na época eu estava na coordenadoria de educação lá do Itaim, e eu cuidava dos projetos especiais. E o OP Criança, ele veio para
para a gente trabalhar com as crianças a questão do orçamento e de renda, essas coisas todas. E eu aprendi com um menino de 12 anos, 11, 12 anos na época, que a gente fez uma mesa linda, maravilhosa, tinha diretor, tinha coordenador, tava linda a mesa, muito bacana. Aí o menininho, mirradinho, pequenininho, pediu a palavra. Eu, né, gentilmente cedi, falei, né, ele falou assim, olha, eu tô achando muito interessante, muito bacana tudo isso que vocês estão fazendo, mas eu só vejo um problema, um menino de 11 para 12 anos. Eu falei, qual o problema, filho? Ele pegou e falou assim, vocês estão falando de criança e de adolescente, mas não tem nenhuma criança e nenhum adolescente na mesa. Vocês falam de nós, mas você não convida a gente para sentar na mesa. Eu, oi, Olha, olha a oi. percepção dessa criança. Aí eu peguei, e daquele dia em diante, eu fiz assim: você está certo, você está coberto de razão, né? E eu te peço desculpas por não ter colocado nenhuma criança e nenhum adolescente na mesa. Ele falou: é, porque é a mania das pessoas, né? Falarem de nós, mas sem nos convidar para sentar. Eu, oi, né? Sim, E sim, aí, o que eu comecei a perceber a partir da fala desse menino? Nós falamos de mulheres e às vezes a gente não põe mulher na mesa. Nós exato, falamos de indígena, não pomos indígena na mesa. Nós falamos de negro, não põe negro na mesa. Nós falamos de idoso, assim, a gente fala para, a gente não fala com. E eu exato. aprendi nessa minha luta que a gente tem que falar para e com as pessoas, né? Para as pessoas e com as pessoas. Sim, sim, concordo plenamente com você. Quando nós tivermos governantes que chamem o povo para conversar sobre o povo, com certeza a avaliação dos políticos será muito melhor do que hoje. Na verdade, o povo está descrente da política e é por conta dos próprios políticos que abandonaram o povo, né? Ficou a coisa passando assim de pai para filho, mas o povo está distante, o povo está ausente, né? Então a política precisa mudar. A velha política ela precisa ser deixada de lado. Precisamos ter pessoas do povo nas mesas para dialogar e falar o que o povo precisa. É verdade, Maura. E é tão gostoso, porque assim, e você trouxe uma coisa que eu acho muito importante, né? A participação popular. A participação popular, a retomada dos conselhos, né? Porque se a gente fala de uma gestão democrática, não pode ser democrática só no meu ponto de vista. Ele tem que ser democrática para todos, homens e mulheres, crianças e idosos, jovens, adultos, né? População indígena, população de LGBTQI+, para a pessoa com deficiência, enfim, para todo mundo. Porque não dá para a gente pensar uma sociedade onde as pessoas não sejam incluídas. Né? Exatamente. E, na atualidade, existe uma exclusão muito grande. As pessoas estão distantes dos governantes. Então, a gente precisa retomar. Eu venho de uma família onde a gente discute política na mesa todo santo dia, desde a época do meu pai e da minha mãe. A gente sentava à mesa para o meu pai discutir política, falar quem estava no poder, o que essa pessoa representava, qual era a sigla política que essa pessoa representava e o que a gente deveria fazer para melhorar. Isso se perdeu um pouco na atual é, é, nos atuais mandatos que a gente tem, né, as pessoas parecem que foram se distanciando, os pais não conversam mais com os filhos sobre política, né? E é preciso, as famílias precisam discutir política, precisam ensinar para os filhos que a política é uma coisa boa, e se ela está ruim agora, é porque
alguma coisa de errado aconteceu, o povo deixou de acompanhar seus políticos, né? E é preciso retomar um processo democrático de politização da juventude, né? Porque a juventude está, assim, muito estagnada com relação à política. Isso tem que ser feito com as famílias e a escola também ajudando, né? A gente não vai ter uma democracia sustentável e permanente, sólida, se não for discutindo política com a juventude. A juventude precisa participar desse processo, as mulheres precisam participar. Ontem, do sábado, eu estava numa reunião em Santo Amaro, lá perto de Parelheiros, e muitas mulheres na reunião. E aí eu até comentei isso com elas. Eu falei, nós, mulheres, temos também aqui a nossa culpa, temos que fazer essa meia-culpa. Por quê? Sempre a gente diz, eu não gosto de política. Eu não tenho tempo para política. Eu tenho que fazer janta. Não, gente, eu falo para elas, vamos deixar um pouco os serviços domésticos e vamos fazer política sim. Lugar da mulher é onde ela quiser. Se for na política, melhor ainda, porque é ela que equilibra a questão, né? Eu concordo plenamente, porque é ela que faz o orçamento da casa, é Sim. ela que ajuda no orçamento da casa, é ela que pensa na família como um todo, né? Se Exato. colocando em último lugar. Então, nesse Exatamente. sentido, pensar política é pensar um lugar de destaque para as mulheres, mas elas também têm que querer estar nesse lugar, né? Sim, Porque o sim. tempo todo foi nos negado isso, Exato. a nossa participação. Sim. E por falar em negação, voltando ao nosso tema moradia para todos, então, só retomando, o aluguel social, ter a participação popular, né, onde a gente faz a retomada dos conselhos, e o que mais a gente pode pensar nessa moradia para todos, numa política de igualdade? Eu penso que a moradia ela tem que estar acessível, né, para a gente poder saber quem são as pessoas que precisam mais. A política de igualdade habitacional ela tem que ser acessível para as entidades, para as pessoas que não estão dentro de uma entidade que esteja individualmente correndo atrás, e ela não pode ser essa coisa burocrática que é hoje dentro da Coab e da CDHU, né? E não pode uma política habitacional ficar atrelada somente ao mercado financeiro, né? Ela precisa pensar primeiro a questão geração de emprego e renda e atendimento às famílias mais vulneráveis. Eu tem uma coisa que eu penso muito, se eu estivesse na política, seria um programa habitacional que seria metade para a população de renda mais alta, outra metade para a população de baixa renda. Que aí você teria todo mundo com os mesmos direitos, né? Porque hoje a exclusão ela é muito grande, né? Não é dado a nós, as pessoas que estão nas periferias, a possibilidade sequer de sonhar com essa moradia. Então, teria que ser uma coisa mista, onde todos nós pudéssemos estar compartilhando desse direito. E tem uma coisa que é interessante, porque quando você fala no desenvolvimento econômico e no mercado financeiro, né, nesse mercado de especulação imobiliária, se você trabalha com o mercado imobiliário dentro de determinadas regiões, você automaticamente influencia o desenvolvimento econômico daquele território, né? Sim, sim, se acaba fazendo com que a região seja mais, como eu diria para ti, seja uma região com o IDH mais alto. Se as pessoas tiverem uma moradia, né, elas vão querer um bairro melhor. Né? Agora, quando a pessoa está dentro de uma favela, ela não enxerga essa possibilidade de melhorar o bairro, porque ali não tem nada, não tem presença de governo. Né? Já quando a pessoa tem uma casa organizada num bairro, já com toda a infraestrutura,
ela pensa nas possibilidades de crescer. Já dentro de uma favela, você sabe que as possibilidades de crescimento é quase que impossíveis, né? Não está tão fácil para a pessoa que está dentro de uma favela pensar numa casa. Não que na favela não seja casa, é a casa possível, mas a gente quer mais que isso, né? A população precisa ter mais que isso, porque dentro de uma favela as pessoas estão sujeitas a uma série de questões, né, da segurança pública. Por que que a polícia entra nas favelas e entra já agressivamente com os moradores, e quando entra em Alphaville não tem agressão, né? Então, é porque a moradia que está ali na favela é diferente da moradia que está em Alphaville. Então, obviamente, aquele povo da favela é diferente do povo da Alphaville, quando não deveria ser, somos todos seres humanos iguais, né? Então, por que não tratar a todos com a mesma igualdade, né? Com o mesmo respeito, com a mesma dignidade? Mas a moradia faz a diferença até na hora do poder público chegar num bairro onde seja diferenciado. Maura, tudo que é bom dura pouco, né? E a nossa live acabou de chegar ao fim, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar. E eu penso que a gente vai bater papo de novo, viu? Porque foi muito boa essa conversa. Ah, que bom, que bom. Eu fico muito feliz e quero desejar a você muita sorte, que você alcance o seu objetivo, porque ele é o meu também, e ele é o de muita gente que eu conheço. E com certeza você no parlamento será a pessoa que nos representará na cidade de São Paulo. Tá? Então, eu só tenho a agradecer, quero muito estar contigo, conversar mais, falar mais de moradia, falar de educação, enfim, eu quero estar junto, eu quero poder contribuir e quero que a gente avance nesse nosso diálogo, né, com você no parlamento. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os seus seguidores, que eu sei que tem muita gente acompanhando, né? E quero pedir a todos, vamos colocar essa moça no poder, vamos colocar no poder pessoas que nos representem. Muito obrigada por isso. Obrigada, Maura, obrigada, Cauã, obrigada, Kise, obrigada, Rodrigo, a toda a minha equipe de comunicação, porque o Rodrigo Ferraz é que faz a arte, o Cauã e a Kise que fica aqui na comunicação, o Clodoaldo, enfim, a toda a minha equipe, meu muito obrigado, viu? Maura, um beijo, fica com Deus. Beijos, fiquem com Deus também e até a vitória. Até a vitória. Tchau, tchau.